Ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do GeoPizza, o podcast quinzenal de histórias políticas atuais e atemporais. Eu sou o Rodrigo Zotz. Eu sou Alexander Demussot. E hoje nós iremos nos aprofundar no interior do Pará. No interior, no seio da terra cheia de minério. Existia uma lenda na época colonial de Eldorado, uma cidade construída em ouro, na América do Sul, no meio da Amazônia. Durante muito tempo tentaram encontrar esse lugar tão belo, tão milionário, onde tem toneladas de ouro. E se existiu algum Eldorado nesse mundo, esse Eldorado foi Serra Pelada. Hoje falaremos desse caos que aconteceu no Brasil nos anos 80 e até hoje deixa um legado impressionante. Isso de fato é uma situação que deu em pizza em tantos níveis. Pra tantas pessoas. Virou... Se tem um episódio do nosso podcast que a gente vai dizer no final, não, realmente, tudo no Brasil vira pizza. Esse virou uma pizza internacional, da altura de uma montanha. altura e pra baixo. E fez outra montanha. Então... Só no Brasil a gente constrói uma montanha negativa. De uma montanha de ouro. Vamos lá. Não há muitos milhões, mas há muitos bilhões de anos atrás. Não, dessa vez não é milhão, é bilhão. Bilhão. Deu bilhão? Bilhão. Sim, mas isso dá bilhão? Dá, chega em bilhão. Não chega. Hoje a gente vai falar muito de bilhões. Por causa do movimento de placas tectônicas e a atividade vulcânica do movimento dessas placas tectônicas, minerais que estavam abaixo da crosta terrestre, esses minerais começaram a subir. Aí é que se formam as reservas de minério de ferro, de manganês, de urânio, de ouro. E ao longo dos milhões de anos, tu tem, por exemplo, a erosão, que come essa rocha, transforma ela em terra, transforma em areia e espalha pelo solo esses minérios. E é por isso que tu tem, por exemplo, às vezes, brota do nada petróleo do chão, brota do nada ouro. Uhum. E aí o que aconteceu? Nos anos 70, descobriram que estava brotando naturalmente ouro no chão do Pará. Uau! Breno dos Santos, um geólogo, ele numa entrevista ele fala da descoberta do minério de ferro ali na região de Carajás, no Pará. No sul do Pará. É, no sul do Pará. A doce gel. Não é só a gente que utiliza. A gente usa como prefixo gel. Não somos uma mineradora. Não, mas a gente utiliza o prefixo gel como geografia. Mas a Docegel é a empresa da Vale do Rio Doce, é uma subdivisão da Vale do Rio Doce, por isso doce. Eles viajam pelo país, por regiões, e tentam detectar onde é que pode ter veios de minério. Sim. No caso, eles estavam procurando por minério de ferro. E eles encontraram ali uma quantidade absurda de minério de ferro. E a empresa, que na época era estatal, né, sob o controle do governo militar, ela fica rica por causa da exploração do minério de ferro nessa região. Para quem não sabe, também nessa época, nos anos 70, estava também rolando naquela mesma região a famosa guerrilha do Araguaia, que um dia vai virar um tema de um dos nossos episódios. Com certeza. E é um capítulo nebuloso, cinza, estranho da nossa história. Para ter uma ideia, eles combateram esses guerrilheiros de esquerda. Eles mandaram para lá 16 helicópteros pro sul do Pará, né? Sim. Morreu uma pá de gente. E para lá foi mandado, olha, um dos nossos personagens mais importantes desse podcast, Major Sebastião Curió, a serviço do governo militar, para poder identificar e caçar esses guerrilheiros. Ele foi ferido 2 vezes em combate e perdeu 16 homens dele durante esse combate aos guerrilheiros no Araguaia. A operação dele tentava ganhar a confiança dos próprios guerrilheiros, não ele diretamente, mas ele tinha redes de informações lá dentro que tentava ganhar apoio e confiança dos guerrilheiros, e quando eles menos esperavam, pá! Ia lá e matava. Tinham informações de volta, conseguiam descobrir onde eles estavam, o que eles estavam fazendo, e assim
eliminá-los. Isso foi ali na década de 70, gente. Começou e acabou em torno de, no máximo, 4, 5 anos. Foi muito rápido. É porque era uma galera que eles optaram pela ação direta, né? Só que, cara, tu querer, com algumas poucas armas, tentar empeitar o governo militar, vou ter que ferir. Ao menos consegue investimento de alguém, né, gente? A região que a gente vai falar hoje, ela fica a 700 quilômetros de Belém, do Pará, no estado do Pará. Obviamente, como eu comentei, a descoberta do ouro no Pará foi feita na chamada Serra dos Carajás. Especificamente, a nossa história começa numa fazenda, a Fazenda Três Barras. Do seu finado Genésio, a mulher de um vaqueiro que trabalhava para ele foi lavar roupa e ela viu uma pedra muito bonita, não sei se no mato ou no rio, e levou pro marido. E o marido não sabia o que era aquela pedra muito bonita. O vaqueiro acha essa pepita de 3 quilos. É uma pepita que estava na superfície do solo. 3 quilos é algo. 3 quilos é algo. Algo. Imagina 3 quilos de ouro. A galera ia pra lá e tava assim, ó, andando no meio do mato, afastava umas folhas do chão e tava lá as pepitas de ouro. Era fácil assim? No início era fácil assim. Por causa que, como eu disse, provavelmente foi uma serra, por causa que os rios lavaram o minério e acabaram criando erosão. A erosão misturou junto com a terra os cacos de rocha que continham o minério de ferro. Então, mas daí tu tinha cacos de ouro do tamanho de um... Imagina o teu punho fechado feito de ouro. Brotando assim, espalhado no chão. Eu vou entrar mais nesses detalhes no final do podcast. Mas 1 quilo de ouro, quanto tu acha que vale agora? Today, now. Agora. Eu não faço ideia, não tenho. Chuta, 1 quilo. 1 quilo, 50 mil reais. 100 mil reais? Quase. 105. 1 quilo vale 118 mil reais. 118 mil reais. 1 quilo. A gente vai falar de proporções cada vez maiores nesse podcast, mas imagina encontrar 3 quilos assim de boas. Teve gente que fez 118 mil reais por minuto em algum momento da sua vida. Cara, 3 quilos de ouro é quase meio bilhão de mas reais. Zotes, 3 quilos de ouro é apenas o começo dessa história. É, pois é. Esse cara, ele leva pra Marabá pra fazer uma análise dessa pedra e ele percebe, caralho, isso é ouro. E nessa história ele já traz mais 30 homens da cidade de Marabá pra começar a exploração. Aí começou. E a notícia se espalha. E em 15 dias, 5 mil homens já estão lá catando ouro entre as folhas secas das árvores no solo. Isso no início já de 1980. Nos primeiros dias. E eles, nessa época, eles já estavam preocupados, assim, eles chamaram, se não me engano, até um padre que estava armado de revólver ali na beirada. Imagina uma árvore que dá dinheiro. É óbvio que a primeira coisa que tu vai fazer é não contar pra ninguém. E a segunda coisa que tu vai fazer é encher de gente armada em volta pra defender aquilo que agora é teu. Porque o Antônio Venâncio, esse chefe de segurança do Vale do Rio Doce, fala que no segundo semestre de 79 já tinha gente indo pra Serra Pelada. Caraca. Eles pegaram um avião, pousaram lá, né? Porque já tinha uma certa presença da Vale lá, por causa que, como eu falei, ela já estava explorando minério de ferro na região. Vale dizer, gente, aquela região era, na lei, da Vale. Da Vale do Rio Doce. Era da Vale. Pertencia ao governo, sob responsabilidade da Vale do Rio Doce, que era uma estatal que cuidava da exploração de minérios. E procurar ouro, garimpar ouro, era ilegal. Na real, é praticamente em sua totalidade. Só que Zotes, tu esquece uma coisa. Em que país a gente vive? Brasil. Não. A gente vive no país do foda-se. Então foda-se! Serra Pelada foi o maior tocar o foda-se da história do mundo. E como eu falei, já tinham 5 mil deles lá. E os caras cercaram os malucos e falaram, então, vocês vieram aqui pra fechar o garimpo? É isso? E aí, qual é que vai ser? Olha, parceiro, não pode garimpar. Isso aqui é área de pesquisa da empresa, isso aqui é de ouro primário, não pode. Lá na Grota Rica, tudo bem e tal, agora aqui não pode e tal. E o cara com a picareta em volta do meu pé, tirando material.
E aí o cara falou, não, a gente vai ter que conversar com a chefia e Os caras tal. olhando pra 5 mil homens Porque a princípio isso aqui não é de vocês, mas a gente vai conversar com a galera lá, não sei o quê. Pô, 5 gatos pingados contra 5 mil 5 garimpeiros mil com garimpeiros. picareta, entendeu? picareta e pá, velho. Olhando pra ti, morado em bairro, e tudo, tipo, no interior do Pará. Então, não, claro que não. A gente só veio aqui dar um check, assim. Se ele Tirar umas fotos. Se ele piasse errado, ele ia desaparecer. Ele ia virar ouro. Não, ele ia virar... Iam garimpar o Ele cara. ia virar Shark. Em fevereiro de 1980, já haviam, adivinha quanto? Mais de 10 mil garimpeiros garimpando com as suas mãos, catando pepitas do chão com as mãos. Gente, os caras não estavam nem cavucando de pá. Tinha lugar que os caras chegavam, ó, afastavam umas folhas, ouro. Tecnologia a nível neolítico, sabe? Porque não é nem idade do bronze ainda, porque os caras usavam mão, cara. Não, obviamente já tinha gente cavucando o chão, né? Mas ainda tinha gente andando no meio do mato encontrando pepita no chão. Quando se grita as 4 letrinhas mágicas, por mais longe que você esteja, ela é ouvida nos mais distantes lugares, não? Quando se grita ouro, ouro, você pode estar lá no meio da mata, descobrir o ouro, daí a poucos dias começa a ter muita gente em torno, é impossível manter essa descoberta durante muito tempo em silêncio. Sou de origem mineira. E ao chegar aqui, a gente que veio para buscar terra e criar gado, partimos para busca das aventuras do ouro. Era um morro, era um puta Sim. do morro. E tipo, quando eu digo morro, é você que mora em Porto Alegre, olha pela sua janela, tem o Morro Santa Teresa. Sim. Era isso, Tudo. imagina uma montanha. O nome Serra Pelada vem porque depois que se espalhou essa notícia, pegaram esse morro e começaram a garimpar, ou seja, começaram a cavucar. E de tanto que cavucaram, cara, tiraram toda a grama. Eles inverteram o solo, era um morro, eles transformaram em um buraco. Isso, e aí tu deixou a terra desnuda, a serra ficou Pelada. Tcharam! Eles começaram a explorar onde o ouro surgia naturalmente, que era próximo da onde a água passava, lavava o solo e ficava o ouro, que é mais pesado do que o barro. Sim. E depois eles começaram a cavucar o morro. Pra ter uma ideia, no momento em que eles se ligaram que no morro tinha ouro, em apenas um dia eles limparam toda a vegetação do morro. Cara, foi tipo Thanos, assim. Pra ter uma ideia, tem 2 fotos do morro coberto de mata. Sim. Porque No não deu morro tempo. inteiro. Não deu tempo do cara ir no armazém comprar outro rolo de filme pra poder tirar mais foto. Quando ele foi tirar foto de novo, Já era barro. já era só a terra nua. No dia seguinte, quando eu cheguei, o morro, que era cheio de vegetação, ele estava completamente pelado e parecia um queijo suíço, todo dividido, cheio de barranco. Essa Serra Pelada, quando foi 6 horas da tarde, ela tava só o chão com isso aqui. Tava roçada, capinada e dividido e tudo em barranco 2x2. Logo em seguida, eles fazem uma descoberta importante. Adivinha em que região? Qual é o nome da região que eles fazem uma descoberta importante? Eles descobriram na Bucetinha. Por quê? Era uma abertura por onde provavelmente a água correu e comeu, e ficou exposto um veio de cascalho. E esse cascalho era onde tinha mais ouro. E aí a garela foi lá e tacou a picareta na bucetinha. E a bucetinha milionária. Um barranco ali, que ele é registrado com o nome de Bucetinha, viu, no DMPM. Aí desceu um veio de cascalho. Aí começaram a pegar pedaço de ouro, pedaço com 5 gramas, com 10 gramas. Aí começou. De quilo, de 2 quilos, pedaço mesmo, em cima da terra aqui, ó. Aí começou. Gente, nessa altura, 1980, tu tinha padeiro, dentista, livreiro, Médico. galera fechando a loja da família pra poder pegar tudo que tinha e investir na viagem pra ir pra Serra Pelada. poder explorar, Pra extrair, pra garimpar. O dentista fechou o consultório e foi garimpar. O padeiro também. O livreiro também.
o médico também. As mulheres procuram peixe, enquanto os maridos procuram ouro. Todos querem ouro e toda a cidade só fala nas riquezas do garimpo de Serra Pelada. Eu sugiro você pegar aí o Maps e digitar Serra Pelada pra ver onde é que o Google vai te levar. Cara, é longe de tudo, cara. Inclusive, gostaria de compartilhar, o Pará tem 1.000 km de extensão. Sim. E o Brasil tem 4.000. Então o Pará responde a um quarto. Sim, tinha gente que viajava tipo de ônibus 1/4 da distância do Oiapoque ao Chuí pra poder chegar até essa merda. Cara, surreal. Todo mundo abandonava as esposas e ia atrás do ouro. E tinha muita gente que já vivia lá como boiadeiro. Gente pobre que ou era dono de um sítiozinho ou era peão. Não vou trabalhar todo dia debaixo do sol pra poder ganhar uns míseros centavos Você é milionário. de cruzeiro. Vou pra Serra Pelada pra catar ouro do Serra chão. Pelada foi o Bitcoin dos anos 80. Foi minerar Bitcoin dos anos 80. De certa forma foi o Bitcoin dos anos 80. Mas durou muito menos. Assim, pra ter uma ideia, a vida de cada pessoa que passou ali daria um filme, assim. É única. Cada pessoa que passou lá é uma experiência fantástica de vida, uma história completamente diferente da outra e uma história mais maluca que a outra. Muita gente foi lá pra ficar rica, mas muita gente foi lá, percebeu que aquilo ali era uma esperança de ter uma renda complementar. Porque, velho, a maior parte das pessoas que trabalhou lá era gente que vivia em barraco de pau a pique e ganhava só pra comer. É gente que o chão de casa é a própria terra. O garimpo era a chance dessas pessoas terem uma vida um pouco melhor. Mas ainda assim, tinha, claro, gente de classe média, do tipo que a família tem uma TV em cada quarto dos filhos, gente com ensino superior, gente que tinha 2 carros na garagem, gente que vendeu loja que tinha pra poder financiar essa aventura atrás do ouro. Sim. E como eu falei, tu tinha médico, químico, advogado, engenheiro, mas a grande maioria das pessoas era gente pobre vinda do interior. Mais especificamente, gente vinda do interior do Maranhão, do Pará e de Goiás, que eram estados próximos dali. Sim. Então às vezes o pessoal vinha no lombo do burro, gente que vinha caçamba de uma caminhonete. Tu iria pra Serra Pelada nessa época? Se tu morasse ali em São Luís do Maranhão. Se eu morasse no Rio Grande do Sul, eu iria pra Serra Pelada. Eu não iria pra Serra Pelada pra poder explorar ouro. Eu iria lá pra abrir um mercadinho. Porque essas pessoas ficaram muito ricas. É verdade. Não foi do nada que isso aconteceu. Já tava todas as peças do tabuleiro já estavam preparadas. Sim. Pobreza, gente procurando por minérios, corrupção. Tava tudo ali organizado pra acontecer aquele evento histórico. Muita gente pobre trabalhava ali e mandava a maior parte da grana pra casa. Pra esposa, pros filhos, pros pais. Que fique claro, gente, a Vale do Rio Doce era dona daquele lugar. O garimpo era ilegal e a Doce Gel e os garimpeiros não tinham conflito. Mas rolava uma espécie de tensão, assim. Uma guerra fria. Esses caras estão aqui, não deviam estar aqui, eu não posso fazer nada. Eu só posso ficar encarando eles. E os garimpeiros, eu não sei o que esses caras da Doce Gel podem fazer, porque a gente sabe que a gente tá aqui meio que no enjambre. Porque os garimpeiros sabiam que se eles saíssem de lá, a empresa ia tomar conta de tudo. O governo militar, a pedido da Vale, manda de novo o nosso amigo, o Sebastião Curió. O que caçou a guerrilha do Araguaia. Ele não estava mais lá, ele voltou para lá, porque ele foi mandado para lá porque ele era um homem que já conhecia muito bem a região e ele já conhecia pessoas lá. Então era um homem que já tinha um know-how. Ele se fez passar por um fazendeiro curioso, visitando o local. Com um chapéu de palha. Com chapéu de palha. Ele era um fazendeiro, então estava aproveitando as férias para conhecer, que ele tinha muita curiosidade em conhecer garimpo. No outro dia, foi interditado o aeroporto. Eu era um homem de informações e o sul do Pará era uma área sob a minha responsabilidade. E chegou ao meu conhecimento o surgimento de um Eldorado, um garimpo.
E quando cheguei lá já tinha aproximadamente uns 30 mil homens. Isso foi da noite pro dia. No dia seguinte que ele chega, ele já interdita o aeroporto para tentar impedir, sabe, de chegar, por exemplo, o jornalista. Em 1º de maio de 80, ele faz uma blitz em Marabá e apreende mais de 90 quilos de ouro. Puta que pariu. Imagina tu apreender 90 quilos de ouro. Pera aí, eu preciso fazer essa conta. 10 milhões de reais e 620 mil reais. 10 milhões e 620 mil reais. Oh yeah. Wow, that's something. That's something. Cara, o Sebastião Curió, ele é, acima de tudo, um esperto. Pra mim, ele é a definição do malandro que realizou o sonho de ser mais esperto que todo mundo. Porque se uma pessoa que foi esperta, foi esse cara. Porque até a Vale se fudeu nessa história. O Sebastião Curió, ele volta para Brasília e ele propõe ao governo militar organizar o garimpo comprando o ouro que fosse extraído de lá. Ele chega de avião e ali na saída do avião já começa a ser cercado pelos garimpeiros, né? E anuncia para os caras como vai ser organizada a estrutura da região, quais são as regras que eles devem seguir para poder manter organizado o garimpo. Ele avisa para os garimpeiros que a partir de agora vai ser a Caixa Econômica Federal quem vai comprar e vai vender o ouro depois deles, né? Porque eles, para poder ter um monopólio da extração do ouro, porque eles estavam comprando ouro por um preço um pouco acima do valor internacional. Assim, não vale a pena o contrabando. Aí, automaticamente, tu cancela o contrabando. Então, algumas das regras que o Sebastião Curió ele impôs foi: não podia ter mulher no garimpo. Isso aí quebrou a perna de muito garimpeiro que ficou... Como assim? Embora a totalidade das pessoas que garimpavam eram homens, as mulheres muitas vezes ficavam ali nas mediações fazendo comida, ou lavando roupa. Eu garimpava, eu trabalhava dia e noite, trabalhando, vendendo merenda. Eu fui a maior merendeira da beira da casa. Mas por que o Curió proibiu mulher? Porque onde tem mulher tem problema. Quando tu tem um número muito grande de homens juntos. Então claro. Não, vamos esclarecer, gente. Poderia acontecer coisas criminosas, entendeu? Como posteriormente veio acontecer. 99% da população masculina, cara, ter mulher ali ia dar muito problema. Que a gente sabe o que acontece quando muitos homens ficam em volta de, tipo, 2 mulheres. Então, né? Então, assim, gente, interior do Pará, terra sem lei. Anos 80. Se for dar uma merda, dá merda e ninguém fica sabendo. Então, né? Outra coisa que o Major Curió fez, ele infiltrou 100 homens armados escondidos no meio dos garimpeiros, se fingindo de garimpeiros. Pra quê? Porque daí tu tem uma rede de informação que vem de dentro do garimpo. Se qualquer merda acontecer... Tu sabe o nome de quase todo mundo. Agora, o lugar era considerado uma área de segurança nacional. Porque agora o governo tinha alguém ali organizando essa bagunça. Então, a partir de agora, o garimpo tava organizado. Tava rolando uma orgia. Vamos organizar pra ninguém... pegar uma gonorreia e eu ainda lucrar em cima dessa orgia. Aqui, escondidos no meio da floresta amazônica, estão milhares e milhares de arquimilionários. Homens que ganham até 300 mil cruzeiros por dia. Estamos chegando ao garimpo de Serra Pelada, no sul do Pará. O novo Eldorado brasileiro. E todos os dias, esta fila se repete. Dentro destes potes velhos e sujos, estão pequenas fortunas em ouro. São 30 quilos por dia. E por incrível que pareça, nunca aconteceu em Serra Pelada um único caso de roubo, um único crime. Talvez porque não falte ouro para ninguém. Em 81, para vocês terem uma ideia, chegou a ter gente que ganhava 300 mil por dia. Muita gente vai ficar se perguntando e já tá se perguntando what the fuck essas pessoas fizeram com esta grana. E a gente vai entrar dentro, mas assim, é das coisas mais bizarras que você pode imaginar, porque você tem relatos das pessoas falando o que elas fizeram. E o que elas compraram, cara,
Mas é o que acontece quando uma pessoa que nunca teve dinheiro e não sabe administrar o dinheiro... Fica milionário. Fica milionário, tipo assim, ó. Quase bi. Com uma picaretada fica rico. Muito bem, agora a gente vai falar sobre o quê? Sobre o dia a dia. Então, como os outros tinham comentado, existia lá toda uma organização, todo um comércio. Mas não significa que as pessoas tinham uma estrutura decente para viver. Muito pelo contrário. A maior parte das pessoas, elas não dormiam num colchãozinho. Redes. Dormiam em redes de penduradas entre paredes. Ou em galpões. Em galpões cheios de redes. E guardavam seus poucos pertences em sacolas de pano. A galera acordava por volta de umas 4 horas da manhã, comia uma carne com farinha, parava ao meio-dia para almoçar e ia trabalhar às vezes até as 8 horas da noite. Se vocês verem as imagens na internet, principalmente as imagens coloridas, todo mundo parece uma estátua de bronze, sabe? Todo mundo tem aquela... Por causa que a pessoa ia trabalhando e ia ficando sujo de barro. Imagina assim, ó, 20 mil homens subindo e descendo morro, com sacos de areia nas costas, sacos de terra nas costas. Sim. Cobertos de barro. Todos marrons. E as fotos em preto e branco parece que todos eles são cinzas, né? Todos eles são cinzas. E fica um efeito bem louco. Mas nessa época aqui, a gente ainda tá em 82, ainda as coisas estão organizadas. Era um ambiente masculino. Os militares, eles restringiam a entrada e saída de pessoas. Tu só podia trabalhar se tu tivesse autorização, a carteirinha. Então era meio como se tu vivesse dentro de um quartel. Até porque não tinha muito o que fazer além de trabalhar, entendeu? Sim, era uma região minúscula. Era uma região isolada de tudo no mundo. Os personagens dessa história, né? Os meia-praça, que eram os donos do trecho de terra que estava sendo cavucado. Cavucado por quem? Pelos cavadores. Esse era o termo que eles usavam, os cavadores. No meio do caminho a chinela quebrou a correia e eu vim descalço. Pezinho fino, pezinho de cidade. Aí quando eu cheguei aqui, olha, os pés estavam dessa grossura. Quando cheguei, estava a voz dizendo: a federal vai dar carteira para 250 furão. Eu saí doido. Quando cheguei, que me coloquei na fila, já estava uma fila danada. Fui o último. Os outros que estavam para trás sobraram. E eu cheguei todo suado, mas fui o último. Aí não, quando eu peguei a carteira, fiquei bacana. E eu andava na rua, negociando, vendendo e passando barranco. Aí a coisa melhorou. Tu tinha policiamento, obviamente. Tu tinha guardas da Polícia Federal que ficavam com seus revólveres 38 na cintura, no alto dos morros, fiscalizando para ver se não estourava nenhuma briga lá. Tu tinha os formigas, que são, acho que os personagens mais icônicos nas imagens do Serra Pelada. 90% de Serra Pelada era composto de formigas. De formigas. O que eram os formigas? Eles vestidos muitas vezes de bermuda, camiseta e às vezes só um chapéu de pano ou de palha. A galera trabalhava subindo e descendo barranco, às vezes subindo e descendo umas escadas muito mal improvisadas. Isso é tenso. São os caras que carregam lama em sacos. Carregam não só a lama, mas também pedras, terra, cascalho. Cada saco continha 5 pás de terra e pesava cerca de 30 quilos em média, cada saco. Imagina tu carregando morro acima, um morro íngreme, 30 quilos nas tuas costas. Em média, cada pessoa, cada formiga, transportava 900 quilos por dia. O expediente aqui é muito duro, senhores telespectadores. Não é brincadeira, não. Vou descer. Tá pesado, é? Tá pesado, cara. 10 pás. Quantos quilos? 30 quilos. Vai lá, que tem muita... Os sacos de cascalho e terra eram levados para fora dali, né? Por uma região onde tinha água corrente e a lama, barro, era separado do ouro. Eles estavam minerando o ouro ali como as pessoas mineravam ouro em 1600. Porque você tem madeira, você tem bronze, ferro, e é isso. Força humana, ali, dia e noite. Era madeira e força humana. Picareta, pá e saco e lavar a terra. Não tinha grandes maquinários, não. Tinha motor, era não tinha gente. Tu tinha o apontador, que tinha uma cadernetinha e ele anotava quantas viagens cada diarista, no caso cada formiga, fazia, trazendo os sacos de terra para fora da cava. Tu tinha os comerciantes, era a galera que tinha lojas lá. Tu tinha gente que vendia comida, gente que vendia comida e roupa, mas a maior parte dos armazéns eram armazéns mistos, assim, um armazém que tinha tudo.
Pensa que no meio de toda essa gandaia, era uma cidade muito pequena, com uma infraestrutura muito, muito enxuta pra abastecer toda essa gente. A cidade não tinha nenhuma infraestrutura. A infraestrutura foi improvisada no momento que começou a aparecer gente. Se tu pegar do norte a sul, hoje de Serra Pelada, ela tem 3 km. Puta que pariu. É muito pequeno. É muito pequeno. É muita gente num num lugar muito tudo pequeno. barro, casinhas, etc. Como é que se diz? É uma proporção urbana de gente dentro de um espaço... Uau. De norte a sul, 3 km. E de leste a oeste, digamos assim, de uma forma meio grosseira, mas ela tem 2 km. 2x3. 2x3. Ela tem 2x3 km de comprimento e as áreas que o pessoal era permitido cavar tinha 2x3 metros. A figura mais marcante de Serra Pelada foi o Sebastião Curió, mas a figura que criou as imagens mais impactantes de Serra Pelada foi o Sebastião Salgado. Então tu tem umas coincidências meio malucas assim, né? Sebastiões. Como não tinha um endereço organizado, como é que o pessoal fazia pra se comunicar? Porque na época a gente mandava carta. Lá era do fim do inferno, só tinha rádio, e quem tinha rádio era o exército. Então a única maneira de conversar com a tua família era mandando carta. Como é que o pessoal fazia pra poder mandar carta? Tinha uma agência do correio, tinha o nome da pessoa. Então tu recebia a tua carta não por endereço, a carta ia pra agência e tu via se tinha alguma carta endereçada pro teu nome. Do Correios e Telégrafos aqui de Serra Pelada. Achou o seu nome aí já? Que nada, ela quer que eu morra aqui. Você tá esperando carta de quem? Hein? De quem? Da minha mulher. Não escreveu? Ainda não, quer que eu morra? Tô 6 meses aqui e ainda não escreveu nada. Olha aqui. Da onde que ela mora? Em Belém. E você escreveu pra ela? Escrevi. Tá com saudade? Me muita, rapaz, nesse brefo. Nós estamos aqui tomando um vinhozinho, mas a gente não devia antes. Não? Não. Por quê? Porque em Serra Pelada era proibido o consumo de álcool. Graças a Deus, né, cara? Porra! Não, imagina tu bêbado na beirada daquele barranco. 20 mil anos num barranco bêbados. Bêbados e cheios de testosterona. Se pegasse vendendo bebida ou se te pegassem bêbado... É um mundo totalmente masculino, onde a organização desse contingente de pessoas é feita de maneira disciplinada, como se fosse o quartel, onde você tem horário para tudo, tem horário para assistir filme, tem horário para trabalhar. E os castigos que impunham, né? Aqui se pegasse o camarada bêbado ou vendendo bebida, eles amarravam de corda, levavam pro palanque, cortavam os cabelos, expunham as pessoas ao mais ridículo das situações, que é a exposição física. É muito interessante porque tem as imagens da época e o pessoal assim no quarto, as paredes, o papel de parede das paredes das casas dos caras eram foto de mulher pelada arrancada de revista. Isso é real. Quem tinha um quarto, assim, quem tinha um quadrado de madeira pra morar, era a parede coberta de foto arrancada da revista Ele e Ela, porque na época não era Playboy ainda, era Ele e Ela o nome da revista. Vivendo em um lugar com tantos homens, sem mulheres, sem bordéis e ainda passava um filme de sexo. Aí você imagina como é que ficava oriçada essa moçada aí longe das mulheres assistindo filme pornográfico. Que inferno! Os caras pegavam uma lona gigante, pegavam um projetorzinho e os caras colocavam... Enchia de gente o cinema. Ô, meu, muita gente deve ter se descoberto naquela época. Quanta gente não fez truco ou toba naquela época? Cara, muitos segredos foram revelados em Serra Pelada. Apesar de que no garimpo era proibido mulher, não significa que não existisse mulher por lá. Oh, meu Deus. Então tu tinha na região adjacente os puteiros. A galera... Os cabarés. A galera torrava tanto dinheiro nos cabarés. Quando eu disse que tem documentários daquela época feitos por jornalistas que iam pra lá e filmavam coisas surpreendentes, eu digo, caralho, tinha coisas impressionantes que eles filmavam. Aí eu fiquei prestando atenção, a mulher mais bonita que tinha. Aí eu fui e chamei ela para minha mesa. Lá paguei a conta toda, saí e levei pro hotel. Cada dia eu levava uma diferente pro hotel. Aí quando foi umas horas da noite, as mulheres dançando, tudo nua, tudo doidona de uísque na cabeça. Aí eu comecei pregando o dinheiro nela. Eram uns 3 senhores que estavam do meu lado, mas era eu que mandava. Pregava na cintura dela, assim, no busto dela, pelo umbigo, voltava assim, beirando os seios dela, assim. E agora? E agora? Não, o dinheiro é de vocês. Oh, mas esse garimpeiro e tal, e pá. Hoje ela é rica e eu sou pobre. E o cara cobrindo ela de dinheiro, velho. Sim. Serra Pelada era proibido mulher, mas ali do lado, sabe, foi se formando. Sim. Então, às vezes, a galera gastava. Quando eu digo gastava, eu digo sacos de dinheiro. Porque tem imagens, e eu não tô de sacanagem, tem imagens
da galera com tijolos de notas, de dinheiro. Os caras recebendo logo depois de vender ouro. E levando sacos de dinheiro e torrando tudo em carro, em champanhe, em festa, ali do lado de Serra Pelada, na cidade que foi se criando do lado. Pra ter uma ideia, vou citar o nome de alguns desses lugares onde o pessoal gastava seu dinheiro e ralava seu pinto. Boate Hollywood, a Boate 31, Amada Amante é outra boate que tinha por lá, Boate Bagdá, são alguns dos puteiros que ficavam na cidade próxima dali. E cara, os caras gastavam muito dinheiro no cabaré. E criou-se um ciclo na vida de alguns desses homens, onde eles ganhavam fortunas, torravam tudo e quando apertava, voltavam para minerar mais ouro. Claro, esse era o problema. Não existia a mentalidade de que aquela grana, que aquele ouro ia acabar. Que nem tudo nessa vida. Mas pra muita gente isso não entrou na cachola. Sebastião Curió, que era a conexão entre o governo e os garimpeiros. E ele era o governo local. Ele recebeu ordens do governo na época. E os garimpeiros começaram a criar seus barracos. Gente, então os barracos eram criados à leva, assim. A galera levantava suas próprias casas. Só que nesse ritmo desenfreado, a galera começou a levantar barracos mais pra longe de Serra Pelada. Começou a criar mini povoados, onde não tinha nada. Começou a criar economias muito mais afastadas de Serra Pelada. Porque, cara, 20 mil pessoas em 3 km por 2. Então, imagina. Existia uma necessidade de ir pra outros lugares. Falaram pro Sebastião Curió: olha, amigo, é hora de tu expulsar essa galera e tocar fogo nesses barracos, destruir eles, porque a gente não vai sustentar isso aí, a gente não pode suportar uma cidade existindo do nada. Aí que começa a nossa transição de personagem, de como um homem mandado do governo por um homem que cobiça as coisas, às vezes pelo seu interesse próprio. Sebastião Curió não fez nada disso. Ele começou a estruturar e começou a transformar os barracos exatamente o que o governo não queria que ele fizesse. Ele começou a transformar aquilo em cidades. Começou a formalizar as coisas. Começou a formalizar o nome, as ruas, a cidade, a economia. E transformou essa cidade numa cidade chamada Curiópolis. Exatamente devido ao seu lindo nome, que vem do nome de um passarinho pequenininho, muito bonitinho, que canta. Curiópolis existe até hoje. Curiópolis. Ele foi inclusive prefeito de Curiópolis, acho que mais de uma vez, né? E é engraçado porque ele comenta que tipo, foram os próprios garimpeiros que insistiram em fazer com que a cidade tivesse o nome de Curiópolis. Talvez ele era um homem muito querido na época. Nessa época ele ainda era visto pelos garimpeiros como tipo o herói deles. Ele, tecnicamente, até esse ponto, ele estava muito mais defendendo os interesses dos garimpeiros do que o governo. Porque no momento onde ele decide não seguir as ordens do governo e não queimar os barracos, ele acaba escolhendo um lado. Exatamente. Isso na época em que estava rolando a ditadura militar, né, velho? Então, peitar o governo militar não é pra qualquer um. Ainda bati na mesa na época e pedi: ainda estou vivo, mas não abriram mão os garimpeiros e batizaram de coronel. Acho que sou o único prefeito no Brasil que administra uma cidade com seu nome. Então formou-se aqui um povoado desordenado, barracas e tudo mais. Eu recebi ordem de Brasília para que acabasse com o povoado, que retirasse as pessoas e mandasse queimar os barracos. E ao chegar aqui fui recebido carinhosamente e eu decidi, ao invés de esvaziar o povoado e queimar os barracos, eu decidi organizar a cidade. Nós construímos uma cidade e a cidade tem futuro. A voz dele é muito engraçada. A voz dele é péssima, né? Eu fui lá e... Nossa. Não, a voz dele é um Bolsonaro dodói, né? É um Bolsonaro que tá dormindo ainda. Que se acordou. Obviamente ele foi pra lá e tentou encontrar uma solução pra isso. O Major Sebastião Curió, nessa altura, ele era meio que um prefeito não oficial da região. Ele tentou nivelar o uso da terra, organizando a galera. Ele era a ponte entre o governo e os garimpeiros. Exatamente. O que ele fez? Tinham grupos que ocupavam, às vezes, 2 metros quadrados, e tinham grupos de garimpeiros que se organizavam e ocupavam 300 metros quadrados. Sim. Ele se ligou: não, vai dar merda se eu não organizar isso aqui. Vai dar morte, vai dar tiro. Criou um sistema
onde os garimpeiros teriam um barranco de 3 por 2 metros. Eles eram os donos, os chamados donos de barranco. Quem não era dono de barranco fazia uma sociedade com quem era dono, e esses eram os chamados meia-praça. Assim, contratavam um grupo de formigas. Às vezes eles cavavam, ou às vezes eles pagavam os cavadores. Eu tinha que ganhar a confiança de todos. No garimpo eu nivelei. Tinha grupo que tinha 300 metros de barranco. Chamei, cada um terá direito a um barranco de 3 por 2. Então os contemplados eram os chamados donos de barranco. Todos tinham o mesmo direito. Não aceitava na minha barraca de comando, de chefia, ninguém que dissesse eu sou médico, eu sou isso. Não, tu é garimpeiro. Pro governo manifestar a presença dele no garimpo e também para dar um respaldo de que aquela região era segura, o presidente da República do Brasil nesta época, chamado João Figueiredo, ele estava apenas 6 meses no poder. Ele foi o último presidente da época militar no Brasil. Foi lá depois de uma negociação com o Curió e falou: não, eu vou lá mostrar que a gente realmente organizou toda essa gandaia. Em 81, João Figueiredo, um dos únicos presidentes que foi nessa região do país inteiro, foi lá e falou: ao invés de proibir o garimpo, devemos ordenar o garimpo e dar possibilidade ao trabalhador autônomo de tomar parte aos próximos garimpos que aparecerem. O presidente falou em seguida. Disse que de todas as homenagens que recebeu em 1 ano e 8 meses de governo, a de Serra Pelada foi a que mais o emocionou. Para vocês terem uma noção, nessa altura já tinham 20 mil garimpeiros na região. O presidente visitou lá, rolou tipo o hasteamento da bandeira, hino, toda aquela patotada, né? Os garimpeiros queriam muito convencer o Figueiredo de que estava tudo bem para garantir que o garimpo não fosse fechado. Se fechasse o garimpo, para onde aquelas 20 mil pessoas iriam? Porque a região em si não era só os 20 mil garimpeiros, tinha 200 mil habitantes. E grande parte deles lidava, direta ou indiretamente, com a extração do ouro. Então, cara, se tu fecha o garimpo, tu tem a região ia parar. Muita gente veio para cá, para a região, e não tinha terra para todo mundo. E foi uma época em que os grileiros atuavam de uma forma muito pesada. Então, os grandes latifundiários tomavam conta e mandavam matar mesmo. Então, acabou se mantendo o garimpo por mais tempo, até para evitar o agravamento da tensão social no campo. Porque se antes tinha 20 mil pessoas procurando terra, teria 200 mil. 80 mil só aqui nessa região de Serra Pelada. Mas na região toda, estimava-se cerca de 200 mil pessoas. Já pensou se fecha o garimpo e essa massa toda sai procurando terra? A tensão no campo ia aumentar mais ainda. Tecnicamente, o governo tomou a decisão mais responsável para evitar morte. Por enquanto. No final de 81, o garimpo atinge o lençol freático. A água. O garimpo, que agora nessa altura já é um buraco, não é um ultra buracão, mas já é um buraco no chão. O garimpo ele enche d'água e os garimpeiros têm que sair. E aí eu te digo, o que acontece? O que acontece? Um plot twist. Oh yeah. A Vale do Rio Doce, a mando do governo, obviamente, porque ela era uma empresa estatal na época, ela faz uma terraplanagem para poder organizar o fluxo de água no terreno e coloca bombas de água no fundo para drenar a água, cumprindo ordens da Presidência da República. Isso em maio de 82, aí o garimpo é reaberto, volta aquela caralhada de gente, e aí, gente, é que começa a rolar as reportagens e documentários realizados por canais de televisão do mundo inteiro. Deve ter uns 5 ou 6 documentários realizados por televisões e cineastas de outros países. Deep in the labyrinth are some of the greatest gold finds man has ever known.
spectacular strikes that can yield nuggets the size of baseballs. At the top of the list is a gaping wound in the jungle from which men have scooped nearly $1 billion of bullion. Serra Palade, the Naked Mountain. Na época, o Marcelo Taz... Essa reportagem é muito boa. São 6h30 da manhã aqui no garimpo de Serra Pelada. Os garimpeiros já estão indo em direção ao trabalho para encontrar o ouro. Tá achando ouro, não? Que ouro? Ouro tá muito difícil. Ouro é bicho besta, mas não é pra todo furão, não. Qual é a coisa mais preciosa que você já encontrou aqui em Serra Pelada? Só uma panamunia muito forte mesmo. Nessa altura já tinha uma economia que se formou, que dependia do dinheiro que vinha dos garimpeiros. Era óbvio que não era uma coisa, uau, super estruturada e era pequena. Só que era assim, barro, terra, o mínimo de infraestrutura possível. Ninguém tinha banheiro. E um dos relatos é isso é horrível. Todo mundo fazia as necessidades por onde passava. Então quando batia o sol muito forte, o fedor à tarde era insuportável. A ditadura tinha afrouxado um pouco. E começou. Um pouquinho mais de liberdade de expressão. E tem um monte de jornalista jovem, independente aparecendo. Nossa. Fazendo umas reportagens muito boas. E tu tem um monte de jornalista da guarda velha. Gente que trabalhou como documentarista na década de 40, 50. Agora tá trabalhando na televisão. E tá fazendo uns documentários foda. É nessa época que começa o Globo Repórter. Na época que o Globo Repórter era um documentário por semana. Ô companheiro, tá encontrando ouro aí? Tô. Tá mesmo? Muito? Muito. E pra onde que tá indo todo esse ouro? O Palácio do Planalto, em Brasília. É, eu também não sei. Em 1982, já haviam sido descobertos em Serra Pelada mais de 12 toneladas de ouro. Oficialmente. Imagina os números reais. 12 toneladas de ouro, quanto é que é? Pausa dramática. 12 toneladas correspondem a 1.416 milhões de reais. Uma tonelada é 118 milhões. Bem, uau. 1 bilhão. Just uau. 1 bilhão é alguma coisa. Zotes, qual era o tamanho da área da cava? Porque era chamada de cava. Era do tamanho de um campo de futebol. Caraca. 20 mil homens em um campo de futebol. Trabalhando em função de um campo de futebol. Um campo de futebol rendendo 1.416 milhões de reais. Isso em 82, né? Porque esse número vai crescer. E só cresce a partir de agora. João Rangel, ele achou um veio de ouro. Nesse veio de ouro, haviam 13 quilos. Quanto dá 13 quilos, Zotes? Peraí. O Zotes hoje o Zotes é o contador. 13 quilos? 13 quilos. 1.574.000 reais. Fuck. Adivinha quanto ouro o pessoal retirou daquele barranco depois que ele abandonou? Ai, meu Deus. 5 toneladas de ouro. 5 toneladas de ouro. 590 milhões de reais. Ai, meu Deus! Ele tinha achado quantos? 13 quilos. Puta que... Ele largou, foda-se. Ele largou. Tô rico, foda-se. As pessoas acharam 590 milhões de reais lá e ele largou por 13. Ele conseguiu 1.534 e as pessoas conseguiram, meio bilhão! Meio bilhão, caralho! Deu bilhão. Nossa, imagina o tamanho do arrependimento desse cara. Ele contou o que ele fez com o dinheiro depois? Não, ele não contou. Mas atualmente ele tem uma fazendinha, ele tem um sítiozinho e não é tipo miserável, entendeu? A casa dele é de alvenaria. Então, ele não é tão pobre assim. Outros milionários que a gente vai comentar aqui tiveram histórias dignas de um filme de drama. Um fazendeiro chamado seu Zé Maria, ele relata que na época ele foi trabalhar 8 dias e conseguiu retirar 8 quilos e 800 gramas de ouro. Tinha gente que trabalhava um ano inteiro sem achar nada, encontrava em um dia só 245 quilos de ouro. Aí eu vendia por dia, esse final de semana eu vendia 200 quilos, vendia 300 quilos, vendia 400 quilos. Então esse barranco para nós ele deu abaixo de 2.500 quilos de ouro. Mas o que eu vendi mesmo foi 2.200 quilos. 10% pegava ouro e 90% não pegava nada.
E como foi o caso do seu Zé Maria. Para ter uma ideia, os funcionários que trabalhavam para o seu Zé Maria na época levavam de balde o ouro, o minério de ouro, para ser derretido, fundido e pesado lá na central que comprava o ouro dos mineiros, lá na Docegel. No final das contas, esse barranco do seu Zé Maria deu 2.500 quilos de ouro, 2,5 toneladas de ouro. Zotes, quanto é hoje em Bolso Bucks? 2 toneladas e meia? 2 toneladas e meia. 295 milhões de reais. Oh, fuck. Cara, o que tu vai fazer tendo tipo quase $500 milhão de dólares? Eu acho que eu mudei de ideia. Eu acho que eu ia cavar ouro, não ia vender pá. Porra, cara, o que tu faz com $500 milhão de reais? Tu nem vai gastar isso em toda a tua vida, eu acho. Acho que não tem como. Eles jogaram fora esse dinheiro, cara. Não, sim. Eles jogaram fora esse dinheiro por causa que tem gente lá que era infinito de rico. Meu, não faz sentido. Outro relato. O seu José Mariano dos Santos estima que 1.183 quilos de ouro ele chegou a extrair do solo. Com essa grana, ele comprou 13 carros de luxo, 12 casas, prédios. Obviamente ele gastava com puta também. Ele chegou a fretar um Boeing da Transbrasil, um 737, só porque a porra da mulher do balcão ignorou ele, discriminou ele porque ele tava vestindo bermuda e chinelo. Aí ele falou, não quer vender passagem pra mim por causa que acha que eu sou pobre? Então eu vou fretar o avião. Quanto é teu avião? Ele disse que não se arrepende de ter gastado todo o dinheiro. O primeiro ouro que eu peguei deu 4 sacos de dinheiro. Esses 4 sacos eu botei no avião, levei para Marabá. De Marabá peguei outro avião e levei para Belém. Quando eu cheguei na Praça Brasil, a dona que destacava as passagens veio me discriminar. Porque eu estava conversando com ela, pelejando para ver se ela me vendia uma passagem, porque o voo já estava lotado nesse dia. Né? Aí que entrou um cidadão de gravata e ela deixou de me atender para atender o cidadão de gravata. Foi na hora que eu falei que não queria mais comprar uma passagem. Eu queria fretar um jato para vir me deixar no Rio de Janeiro. O quilo de ouro custava 11 milhões. Eu fretei o jato por 45 milhões. Tive eu, o piloto, o copiloto e a aeromoça. Do jeito que o garimpo deu, ele tomou, né? Só que é o seguinte, se fosse hoje e eu tivesse um prédio inteirinho, eu venderia, então a Serra Pelada reabrisse e eu teria coragem de aplicar tudo nela, porque eu tenho a certeza que tem ouro, muito ouro. Nós não tiramos um terço do ouro de Serra Pelada. É tão tal, se não fosse isso, não estaria essas brigas das multinacionais, morrendo garimpeiro, morrendo sindicalista. Mas numa reportagem da Record, no início dos anos 2000, mostrava ele cavucando a pá um local nos fundos da casa dele que ele acredita que tem ouro. Cara, a galera deve ter ficado no psicológico. E ele já, essa altura do campeonato, ele já é uma pessoa idosa, tá ligado? Velho, eu enlouqueceria se eu descobrisse que tipo, eu joguei uma quantidade de dinheiro desse tamanho fora. Sabe qual é o problema? O problema é tu... Imagina um dia na tua vida tu consegue achar $500 milhão. E aí tu gasta tudo. Cara, aquilo não vai te deixar em paz pelo resto da tua vida. Nunca. Por isso que muita gente não superou. E continuou, a gente vai falar melhor depois, mas... Muita gente garimpa até hoje. Mas não é pra achar 1 quilo. Não é pra achar 1 tonelada. É pra achar muito menos. Feio. Eu entendo completamente. Mas é triste. É muito triste. Porque tu não consegue superar o que aconteceu há 40 anos. Como diz o Gugu, muito triste. Em 1983, chuta quantos homens já estavam trabalhando em Serra Pelada? 20 mil. 30, 40, 50. 40? Sobe. 50. Mais. 80 mil. Não, 65 mil. 65 mil, como tu falou, numa área de quantos quilômetros quadrados? 3 por 2. Eu levei um saco de leite desses que vem aqueles pacotes de leite,
cheio de dinheiro só para mim pegar e distribuir pro pessoal lá. E a mala do carro era até um diplomata que eu tinha comprado na época, foi cheio de champanhe para dar para as mulheres que não bebiam outra bebida. Voltei! E liberei tudo, para tudo, tinha muito mais de 2.000 pessoas. Todo mundo bebendo e comendo e dançando tudo. Em 1984, as coisas estão mudando agora. Nessa altura, o nosso amigo Sebastião Curió, ele já é o que? Ele já é deputado. Porque ele ganhou um prestígio, conseguiu votos, foi eleito deputado. Então agora ele Pará? Sim, pelo Pará. E agora ele está em Brasília, trabalhando pelos interesses dos garimpeiros. Também em 1984, um acionista da Vale entra com um processo contra o governo porque o ouro seria da Vale. Tá sentindo. E o governo dar esse ouro aos garimpeiros era lesar os acionistas da Vale. Como sempre, como eu falei, tudo termina em pizza. A solução do Congresso foi o governo indenizar a Vale pagando um valor de... Pagou 40 milhões de indenização para a Vale do Rio Doce. Que era tipo 1%. Troco de pão, meu! Que era tipo 1% do ouro que acharam lá. Numa semana. Serviu mais para tranquilizar os acionistas da Vale. Que já estavam há 4 anos ali, tipo, olhando para aquele formigueiro e ficando tipo, cara, isso não era tipo, nossa. Mas te digo assim, ó, velho. A Vale utilizou todos os seus recursos políticos e jurídicos. Mas, né, jeitinho brasileiro... Não adiantou ela tentar processar o governo. Por causa que tu tinha político que era dono de cava, que era dono de pedaço de barranco em Serra Pelada. Então, obviamente, os caras não iam votar contra os próprios interesses. Obviamente, teve político brasileiro que entrou também nessa brincadeira. Já que não dá pra ganhar com a Vale, ganham com os garimpeiros. Eu sou uma das últimas pessoas no planeta que vai querer que a Vale se dê bem. Não, eu quero mais... Hoje, ou a Vale antiga, pra mim, na boa, essa empresa não devia nem estar mais que tá estruturada. Se você trabalha na Vale, não veja isso como ofensa, mas os seus superiores são os filhos da bostas. Desculpa. Cara, na boa, a Vale não faliu por causa disso. Ela tava, como eu comentei no início do podcast, ela tava enchendo o cu de dinheiro com o minério de ferro na mesma região. Sim. Então, tipo, velho... Vale, né, filho? A única coisa triste é que a maior parte das pessoas que ganharam esse dinheiro não souberam gastar ele. Sim. Porque se todo mundo daquela região tivesse usado aquele dinheiro da maneira correta, cara, tu teria desenvolvido aquela região tão bem. Pô, o Pará se tornaria, tipo... o primeiro mundo no Brasil. Nossa. Seria tipo Nova York, assim. Eu queria esse Pará, tá ligado? Esse Pará, Nova York. É o cyberpunk da Amazônia. Ia ser a realização do sonho dos militares, que era desenvolver o norte. Porque na época eles criaram a Transamazônica, né? Que deu errado pra caralho. Nessa época também, em 84, é criada a cooperativa dos garimpeiros, né? Liderada pelo Sebastião Curió. É proposta uma lei que vai criar uma reserva local que vai oficialmente dar a região nas mãos dos garimpeiros. Inclusive o projeto, eu acho que ele passa pelo Congresso e é aprovado, só que o Figueiredo, o presidente, veta a criação dessa reserva que daria oficialmente o direito da região para os garimpeiros. Só que aí o que acontece? Acontece uma revolta. 80 mil garimpeiros putos da vida quebram tudo na cidade e fecham as estradas. Isso em 84. 84. Cara, 80 mil garimpeiros. Sebastião Curió, inclusive, incitou essa paralisação. Incitou que as pessoas protestassem. Então vejam bem, um cara que era mando do governo militar, que era o presidente, fala, não vai ter cooperativa, tá bom? Aí o cara falou, não. E colocou 80 mil garimpeiros pra rua. E o ex-presidente Figueiredo vetou a aprovação do Congresso Nacional. Com o veto do presidente, eu não nego o que eu disse à época e confirmo agora, eu desencadeei uma revolta de 80 mil homens. Fecharam todas as estradas. O clima de tensão aumentou em Imperatriz. O deputado Sebastião Curió chegou pela manhã e tentou negociar com os garimpeiros a liberação da rodovia, mas nada conseguiu. A negociação está se tornando um pouco difícil, porque os garimpeiros estão cansados. Há 7 meses que eles aguardam essa resposta e receberam muitas promessas. Os garimpeiros ainda estão negociando sobre o fim do movimento pela reabertura do garimpo. O presidente pediu que eu desobstruísse as estradas e levasse os garimpeiros para a serra. E ficou acertado que ao recolher o último garimpeiro para a serra, o presidente
retiraria o veto. E no dia seguinte, me liga o chefe da Casa Militar e disse que o presidente retiraria o veto, mas não naquele dia, que ele não ia fazer aquilo sob pressão. Aí eu respondi que ia incendiar o sul do Pará e desliguei a rádio. 5 segundos depois me liga o General Nogueira. O presidente acaba de assinar. Que foda. Então o cara que trabalhou em caçar a guerrilha da Araguaia, matou gente, torturou guerrilheiro, falando pro governo militar só tocar fogo no sul do Pará. Zotes, ninguém mandou colocar alguém tão inteligente quanto eles lá. Olha só. Eles foram os engenheiros da própria destruição deles. Eles colocaram um cara tão inteligente quanto eles lá. Tá. Ele ligou 5 minutos depois. Tá liberado. Tá liberado, então. Tá liberado. Fica de boa, tá liberado. Ele não deu o direito pros garimpeiros. Ele deixou eles ficarem lá. Declínio. O início do declínio é aí. Foi aqui. Pá, exatamente aqui é o ponto de começo o início do declínio. Nesse momento, a partir dessa conquista, os garimpeiros ficaram... Uhul! Teve uma festança, fogueira, churrasco, tudo. Só que a coisa começou a ficar muito mais informal do que já era. Porque nessa época, o Curió, que era a figura centralizadora, o homem que era responsável, o carisma que era responsável por organizar aquela sociedade alternativa que estava rolando lá, ele não tava lá. Então começa a rolar uma bagunça por causa que ele não tá lá. E nessa época também é onde começa a diminuir o número de garimpeiros que vão para aquela região. E ele tava trabalhando em Brasília, só pra deixar claro. O Curió agora era deputado federal, acho. Ainda assim, em 85 é quando são feitas aquelas fotos assim, ó, tipo, milhares de homens subindo e descendo escadas improvisadas. O nome das escadas, sabe qual era? Deus, mamãe. Porque é o que tu grita quando a escada quebra e tu cai e tu morre. Existia a esperança de que existisse mais ouro no que eles chamam de uma laje. Tipo, que ia ter um veio puro de ouro mais no fundo. Então a galera cavava com essa esperança. Nessa época também é que eles liberam o garimpo para entrar a mulher. E também o ouro, a partir desse momento, ele era descoberto cada vez menos. Ele começou a ficar cada vez mais escasso, gente. Então o fluxo não era a mesma coisa. Eles esvaziaram o veio de ouro. De 85 pra frente que começa a cagar tudo. Só ladeira abaixo. Pra lá começou a ir, tipo, circo, tá ligado? E a Rita Cadillac, que pra quem não conhece a Rita Cadillac, era uma mulher linda quando ela era jovem, famosa por causa que ela foi dançarina do programa do Chacrinha. E ela, tipo, era a dançarina mais gata do programa do Chacrinha. Pra quem não sabe, o programa do Chacrinha era, tipo, o programa de televisão mais famoso do Brasil. Ele era o programa do Faustão, só que multiplicado por 10. Só ia músico bom no programa do Chacrinha. A Rita Cadillac, que era essa figura importante, famosa, uma dançarina, ela foi com um circo e foi convidada a fazer um show na Serra Pelada. Pra fazer um agrado lá, né? E obviamente ganhar um dinheiro, por causa que, né? Imagina, não tá jogando dinheiro. Uma celebridade da televisão nacional vai fazer um show de dança ao vivo em Serra Pelada. Obviamente aquele monte de homem de pau duro vai lá assistir aquele showzinho. Ela disse que tava com muito medo, porque ela era... Também estaria, porra. Por causa que ela era a única... Tá mais sendo mulher. Por causa que ela era a única mulher. Ela foi sozinha? Ela era... Tipo, Alone? Não, ela foi com uma equipe, né? Mas tipo... Porra, eu iria com 90 mil pessoas. Mas era bagunça, cara. Ela não tinha nem segurança, eu acho. Ela tava cercada de milhares de homens. Nem a pau. Nem a pau. Nem a pau. E não havia segurança. E no show, teve um momento que ela sentiu que não tava agradando os homens. Porque os homens começaram a jogar pedra nela. Caralho, o quê? Só que aí ela olhou pras pedras e ela percebeu que eram pepitas de ouro. Agora tá... Os caras estavam jogando ouro, né? Agora tá melhor. Acho que estavam gostando demais. Imagina, cara, tu já tá cagado de medo, daqui a pouco começa a tocar pedra em ti. Aí os caras estavam tacando ouro na Rita Cadillac. Uma forma mais brutal. Né? Cara, no Brasil é na mato. Em 86, né, o Sebastião Salgado vai pra lá. O famoso fotógrafo brasileiro. Talvez um dos 10 melhores fotógrafos do mundo. Eu queria muito ter todos os livros dele, mas é muito caro. Tem que ver impressa. São muito boas. É incrível. O cara, com o olhar dele, ele transforma as paisagens do nosso mundo em paisagens do filme Avatar, do James Cameron. Muito melhor. Muito melhor. Eu descobri Serra Pelada quando eu era um jovem rebento pelas fotografias dele. O mundo talvez
se lembra mais de Serra Pelada por causa das fotos dele, por causa que ele fotografou Serra Pelada quando a coisa começou a dar merda. Tanto é que tem uma foto famosíssima dele que ele tirou de um garimpeiro segurando, eu acho, uma 12, eu acho, de um policial, porque tava rolando porrada lá. Começou a ficar mais violento agora. O Sebastião falava que isso acontecia quase todo dia. Nessas 4 semanas, um mês que eu passei na mina, foi muito interessante para mim. A mina era um denominador comum no Brasil. Sempre ocorria conflitos. Todos os dias, absolutamente todos os dias na Serra Pelada tinha um conflito. E quando começa a confusão, eu viro as escadas que estavam sendo colocadas, ainda estavam na mão, o policial chegando, e logo depois o policial prende o jovem que tinha colocado a terra, que estava fora do lugar. E temos 2 policiais armados com os fuzis, e a ação vai se desenvolvendo até o momento que a polícia começa a ser muito agressiva e o trabalhador segura o cano do fuzil. E a fotografia é essa aqui, e aqui já terminou. Tu tem imagens das escadas lá, cara. Umas escadas assim que tinha às vezes a altura de 3, 4 andares, e os caras carregando aqueles sacos de 30 kg de terra nas costas. Só que eram aquelas escadas com troncos de árvore cortados a machado e pregados na marra. Porque nesse ponto o buraco era tão fundo, virou inverso, não era mais um morro íngreme, era um buraco de encostas íngremes. Sim. Maluco formando gangue e invadindo o barranco alheio. E a polícia dando tiro. Cara, tem um relato muito triste de um policial que deu um tiro, a bala bateu numa pedra e atravessou a cabeça do maluco e não tinha nada a ver com a briga. E o cara morreu de graça, assim. Então, gente, 86. 86 também é quando acontece a falência da cooperativa, dos garimpeiros. Mobilização dos trabalhadores para pedir ao governo o rebaixamento do terreno e melhorar as condições de trabalho. O que eles faziam? Eles fizeram um protesto pedindo para o governo para melhorar as condições de trabalho e o governo mandasse máquinas para cavucar um pouco para poder facilitar a procura deles por ouro. Dezembro de 87, uma comitiva de moradores foi para a vila do Marabá para pressionar as autoridades locais para retomar as atividades garimpeiras. O local estava ficando impróprio e não tinha quase muito mais para garimpar. Lembrando que a coisa degringolava desde 85, começou a degringolar cada vez mais. Garimpeiros fecharam então, não uma rua dessa vez, uma ponte, a ponte mista de Marabá, um trecho da BR-155, e bloqueou o acesso a tudo na região, veículos, pessoas, automotivos, tudo. Só que aí o desfecho foi que o governador da época, Hélio Gueiroz, deu ordem para que a polícia fizesse o que eles precisassem: desobstruir a ponte. 500 soldados do 4º Batalhão da Polícia Militar encurralaram os manifestantes e por 15 minutos metralharam eles com fuzis, não bala de borracha, fuzis. Se estima que mais de 80 garimpeiros podem ter morrido nesse episódio, que foi conhecido como o Massacre de São Bonifácio. Mais de 200 veículos estão impedidos de seguir viagem. Eles furaram os pneus e colocaram a testa-caminhonete sobre a ferrovia. Ocuparam os 2 lados da ponte, uma por aqui e outra por lá. Ao irmos para lá, também demos de frente com um monte de pessoas que vinham correndo de lá, que a polícia já vinha também correndo e atirando atrás deles lá para cá. Ficou falado 3 mortes pela polícia, mas nós temos no nosso quadro de registro 74 desaparecidos. Não houve crime nem criminoso, houve simplesmente desaparecidos. Como não funcionou essa negociação, então o rebaixamento não aconteceu. Tivemos que continuar trabalhando ainda durante um período, até que não foi mais possível trabalhar isso. Então agora a gente vai fazer um pequeno salto no tempo. Já nos anos 90, em 1990, a polícia chega lá e tem mais um confronto com os garimpeiros. A galera tentando forçar os garimpeiros a saírem de lá. Em 92, o presidente Fernando Collor de Mello, ele fecha o garimpo.
a justificativa dele era por motivos de segurança. Não que o garimpo nunca foi seguro, né, gente? Porque se fosse por segurança a gente nunca tinha aberto desde. E aí máquinas de drenagem de água, elas são retiradas e a mina finalmente, aquele buracão todo, se transforma em um enorme lago. Que é até hoje. Até hoje é um lago. Até hoje não foi retirada a água. Em 1995, o MST, ele ocupa uma região ali perto e rola uma briga fodida com a polícia. E eu lembro que eu era criança e eu vi na TV os vídeos da polícia matando a galera a tiro, tipo, atirando pra matar. Porque esse massacre é famoso, cara. Morreram mais de 19 sem-terras fuzilados pela polícia. É muito escroto tu atirar pra matar, tá ligado? Tu tinha... Tipo, uma guerra. Na boa, se tu queria tirar a galera de lá, tu podia fazer a reintegração de posse jogando umas latas de gás lacrimogêneo e deu, tá ligado? Não precisava, tipo, atirar nas pessoas pra matar. O agronegócio no Brasil, ele é criminoso. Muito. Assim, qualquer pessoa que mora sem ser em centro urbano sabe disso. É só você perguntar pra qualquer um que mora afastado. Eles já viram gente que sumiram, gente que foi morta por, digamos assim, latifundiários. E o MST surgiu como uma resposta a isso. Agora, não tem vários problemas que o MST causou? Cara, porra, é óbvio, é uma organização gigantesca, cara. E fez muita merda. Mas é uma resposta a um problema intrínseco nesse país que existe desde quando ele se chama Brasil, cara. Às vezes, quando tu tem um problema, surge um novo problema por causa desse problema. Porra, é o que a gente vê aqui o tempo todo. Eu não acho que a solução é outra. De alguma maneira a gente tem uma reforma agrária de maneira organizada. Mas, na boa, velho, muito escroto isso, velho. 5 horas da tarde. O Sem Terra mantém um grupo de 300 pessoas impedindo a passagem de carros e caminhões. Eles cantam. Os policiais começam a operação atirando bombas de efeito moral. Toda a vida eu digo que não só morreu 19 sem terra, porque essa pista estava cheia de gente caído aí. E eles não deixavam nem a gente olhar. Quando meu companheiro caiu, falou assim: ô rapaz, eu tô baleado, me ajuda a levantar aqui, que eu baixei pra levantar, eles me atingiram, bem aqui. Aí um colocou a arma na minha cabeça: você acaba de matar essa peste? Não, não mata ele não, manda ele embora, manda ele correr. Eu ainda tenho 2 balas no corpo, eu peguei 3 tiros, levei um nessa coxa, um nesse joelho, outro nesse calcanhar. Dos mortos nós temos 16 que era ex-garimpeiro da Serra Pelada. Os garimpeiros não entregam a Serra Pelada. A morreu foi muito, velhinho lá dentro, mas não sai de jeito nenhum, só se matar. O garimpeiro é igual sem terra. Em 97, gente, acontece uma coisa que alguns presidentes gostam muito de fazer. Acontece uma privatização. O presidente Fernando Henrique Cardoso, outro Fernandinho, né? O Brasil gosta de eleger Fernando. Ele privatiza a Vale do Rio Doce. Sondas aparecem na região para furar o solo e ver o que mais tem por lá. Tentar descobrir se tem outras áreas próximas do garimpo que estava fechado que pudessem ser exploradas agora de maneira oficial, e isso chama a atenção dos garimpeiros. E aí aparecem exército, helicóptero, tropas. Também na mesma época começa as treta do nosso amiguinho Sebastião Curió contra os garimpeiros. Olha só! Ele tá mostrando suas garras agora. Uma emboscada de um ônibus de garimpeiros vindos de outra cidade, a mando do Sebastião Curió, ela acontece. A galera dá uns tiros naquele ônibus. Porque o Curió ele queria interferir na eleição do líder da cooperativa de garimpeiros. Porque apesar de que o garimpo tá morno, quase parado, só o fato de que rola aquela esperança de que um dia volta a reabrir, a galera briga pelo poder na região para mandar naquilo que um dia possa ser algo muito grande. Na madrugada de sábado, o ônibus que trazia garimpeiros da cidade de Imperatriz, no Maranhão, sofreu uma emboscada. 13 homens saíram feridos. Um grupo de garimpeiros ligado ao Major Sebastião Curió foi acusado de ser o autor da emboscada. Segundo testemunhas, eles estariam tentando evitar a realização da Assembleia para eleger a nova diretoria da cooperativa de Serra Pelada. O presidente da cooperativa, Major Curió, era acusado de corrupção. Me lembra um verso de Augusto dos Anjos, onde ele diz que o homem vivendo entre feras sente também terrível necessidade de também ser fera. Isto acontece com qualquer ser humano, né? Veja que aqui você, às vezes, sem a proteção da lei, você tem que ser a sua própria lei, a sua própria proteção.
E isto acontece aqui, acontece comigo, acontece com todos aqui, né? Naturalmente que eu não sou a favor de violência, né? Mas às vezes você é obrigado, pelo menos, demonstrar que tem o poder de gerar violência. A extrema violência, se for preciso. Curió se reelegeu prefeito de Curionópolis. Foram vários os crimes eleitorais cometidos durante a campanha e o crime de compra de votos acabou levando à cassação dele. Isso deixou ele, como ele não é da região, na verdade ele não é daqui, fez com que ele retornasse às suas origens em Brasília e lá ele acabou sendo indiciado pelos crimes de tortura que ele cometeu. E hoje é um personagem basicamente esquecido aqui nesta região, está caindo no esquecimento. O que faz com que ele não caia no esquecimento, de fato, são exatamente os crimes cometidos na época da ditadura. E a ideia de mudar o nome da cidade através de um plebiscito, e esse nome poderá vir a ser Serra Pelada, Serra Leste, Serranópolis, não se sabe qual o nome, mas a pretensão é mudar o nome da cidade. E isso me dói por dentro. Que eu queira ou não queira, são 25 anos de amizade, de vínculo, de companheirismo. É difícil. Por eu passarinho pequeno de asas curtas, vou abaixo e no meu caso não tem grandes aspirações. Em 2002, o na época deputado federal Edson Lobão, ele derruba a liminar que o Fernando Henrique Cardoso tinha colocado, que dava a região para Vale. E ele libera para os garimpeiros voltarem a explorar a região. Um grupo liderado pelo prefeito Sebastião Curió resiste à volta daquela gente para lá, apesar da resistência dos locais, consegue entrar. E nesse período começa a acontecer um monte de briga e tiroteio entre as diferentes facções das diferentes cooperativas de garimpeiros, né? Muitas dessas merdas acontecem nos anos seguintes. Em 2009, a Colossus Minerals, ela está envolvida numa perfuração para descobrir novos veios de ouro naquela região. Porque, como eu disse, persiste a crença de que existem outras regiões além do Serra Pelada, naquela região, sim, que possam ter outros veios de ouro. Nesse mesmo período ali, o Curió, ele compra votos numa eleição, ele já tinha sido prefeito, né? Ele compra votos numa eleição de Curiópolis e ele perde o mandato. Mas não acontece nada, porque ele já tem uma estrutura, né? Então ele volta para Brasília e atualmente, por causa da raiva que a galera criou nas últimas décadas, né? A raiva que a galera pegou do Sebastião Curió, eles querem trocar o nome da cidade para Serra Pelada. Que eu acho que faz mais sentido, né? Do que Curiópolis, né, cara? É que legalmente, se eu não me engano, aqui no Brasil, tu só pode dar nome de cidade pra pessoa que já tá morto. Sim. Então não pode ter... O Sebastião Curió, gente, ele começou a ser visto como vilão, depois como herói, e por fim como um vilão. Mas as denúncias que começaram a vir à tona dele comprando votos dele, ele foi indiciado em lavagem de dinheiro várias vezes. Ele foi indiciado de ordenar matar várias pessoas que organizavam outras cooperativas de garimpeiros. Ele foi indiciado por tortura de garimpeiros e também, obviamente, de guerrilheiros da guerrilha do Araguaia e talvez até muitas pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com isso. É que tortura funciona dessa maneira. Vamos bater em um monte de gente, um deles vai falar alguma coisa. Uma cidade com o nome de uma pessoa dessas, velho, é um bagulho que daqui a 50, 60 anos vão ficar tipo, cara, não acredito que a cidade se chamou Curiópolis. Por causa desse cara. Porque vão ter todos os motivos e já tem pra que isso não aconteça. Pulando agora para 2011, a Colossus Minerals anuncia planos da construção de uma mina baseados nos resultados da pesquisa de solo que eles fizeram nos anos anteriores. Inclusive, é bem interessante, existe um gráfico que eles criaram 3D, assim, no computador, demonstrando como seriam os planos da mina que eles iam fazer. Eles chegaram a construir um túnel para poder começar a penetrar o solo, e esse túnel, parte dele ia passar por debaixo de onde antes era o buraco ali. Sim, o atual lago. O atual lago. Continua sendo um buraco, mas agora tá cheio d'água. Eles organizaram uma série de planos, chegou a ser anunciado em jornais nos Estados Unidos, jornais, até daqueles programas que tipo, é direcionado exclusivamente para quem acompanha notícias de ações ou de empresas que estão crescendo. E isso chegou, se eu não me engano, a fazer um ruído lá, um ruído positivo em favor da Colossus Minerals. Tipo, eles estão envolvidos. A Colossus é uma empresa americana de exploração mineral. E aí, 2019. Today. Eu tô pulando. Hoje. Eu tô pulando 8 anos. 10 anos em 10 anos. Eu tô pulando 8 anos por causa que, gente, não aconteceu quase nada. Nada, por causa que a
cidade tá lá, meio que abandonada, mora um monte de gente idosa que ainda tem esperança de tirar ouro do chão. Que ainda é garimpeiro, mas... Ainda garimpa, tipo, uns graminhos de nada. Sobrevive, sabe? Não sobrevive, essa é a situação delas agora, não guardam... Tem muitos que sobrevivem de esperança, né? Não sobrevivem de garimpo. E é foda porque essa região, gente, ela ainda tem uma infraestrutura muito ruim. Então, tem gente até lá que ficou lá e tá agora com malária. Tem gente tá morando... agora com dengue. Tem gente morando há 40 anos em barracão de madeira com chão de terra. Muita gente que perdeu a família porque falou, cara, Serra Pelada já deu, já foi, já estamos aqui em 2020 quase, tu ainda aí. Saber que elas podem se tornar bilionárias da noite pro dia. Se elas insistirem. E, cara, são pessoas de 70 e poucos anos. Cara, uma luta parece que já perdida, sabe? Eu não tenho boas lembranças de Serra Pelada, então. Não tenho boas lembranças e não vivo um bom momento de Serra Pelada. Tô com malária, agora devo começar a ser medicado a partir de amanhã. E realmente eu não gosto daqui. Eu vim aqui para ficar 60 dias, já faz 25 anos que estou aqui. Serra Pelada, na realidade, é um grande cassino, onde você entra, aposta 10, depois você aposta mais 10 e perde, aí você ganha 20, e assim você vai dobrando a aposta. Mas só que a aposta que você faz com não Serra Pelada, mas com ouro, é você contra o tempo. Às vezes o tempo pode te vencer. Se existiu uma corrida do ouro no Brasil, foi essa. Estados Unidos teve a sua no meio até o final do século XIX e a gente teve uma 40 anos. Só que a diferença é que na Califórnia não se tirou tanto ouro quanto se tirou de Serra Pelada. É uma das maiores reservas de ouro do mundo, cara. Em 2019, segundo informações de moradores da vila de Serra Pelada, 10 requeiros, que são as pessoas que ficam cavando terrenos em busca de ouro no local, descobriram um filão do minério na área. Inclusive conseguiram extrair algumas pepitas próximas da superfície da terra e espalharam a notícia. Cara... Agora vem o detalhe cruel. A área fica próxima à entrada do túnel de acesso construído e abandonado pela empresa canadense Colossus. Tá, Colossus é canadense, não é americano. Little Less... Filha da puta. Little Less 666. No total, esse filão de ouro teria, segundo informações dos caras viajando, no total esse filão de ouro teria 5 km de extensão e estaria entre 5 e 7 metros de profundidade. Um dos que já demarcaram seu pedaço de chão no Novo Eldorado é Mirailton Rodrigues Dias. Eita, nome cabra da peste. Popularmente conhecido na localidade como Mirim. Ele diz que mora há 40 anos na vida de Serra Pelada e está esperançoso de voltar a garimpar. Ou seja, é um dos garimpeiros que estava lá no garimpo original e que está até hoje na esperança de que vai dar certo de novo. Pelo amor de Deus. No entanto, ele teme que eles venham a enfrentar algum impedimento judicial, mas diz que estão preparados para isso. Na opinião dele, os garimpeiros têm que se unir e lutar pelo direito de explorar o local, porque eles também têm direito por viver ali desde o início do garimpo de Serra Pelada. Chico Osório afirma que, após a descoberta do ouro no local, agora em 2019, mesuraram que a quantidade do minério de ouro no local é expressiva. Começaram a demarcar a área para explorar, tipo, só baseado na esperança, só baseado em fé. É o que um garimpeiro falou. Concretizamos aqui a profecia bíblica que diz assim, a fé move montanhas. Né? A gente acabou desmanchando uma montanha e criamos uma outra montanha, basicamente fazendo isso carregando terra nas costas. Aqui tem essa característica de fazer até profecias se tornarem realidade. Conclusão, Zotes. Vamos concluir esse podcast? Vamos concluir. Quanto tu acha ao total que foi garimpado? Pode ser em números, pode ser em toneladas. How much? Wow. Give me numbers. A lot. 200 toneladas de ouro? Less. 100 toneladas de ouro? Less. 50 toneladas de ouro? Quase. 40 toneladas de ouro? 40 toneladas de ouro. Uau. Só que essas são estimativas do governo. Isso é o ouro que saiu de lá oficialmente, né? Esse foi o ouro oficialmente que saiu de lá, que passou pela Caixa Econômica que venderam.
Dizem que pode chegar a mais. Dizem que pode chegar a 50, 60. Mas se a gente trabalhar com esses números, 40 toneladas de ouro, sabe quanto isso é? Oh my god. 40 toneladas de ouro equivale a 4 bilhões 720 milhões de reais. Pouco. Pouco? Pouco. 4 bilhão. Quero mais. Cara, 4 bi. Quero mais. 4 bilhão. Eu acho que tem mais lá. Cara, dizem, a empresa Colossus estipulou na época que existem mais 30 toneladas lá embaixo. 30 toneladas é quanto? Em numbers? Em bolsa ou dólares? 3 bilhões 540 milhões de reais. Cara, eu só quero 1 quilo de ouro, sabe? Eu vou ficar, tipo, muito feliz. Me dá 100 gramas, já me ajuda muito. Aí vocês perguntam, tá, mas vocês falaram o podcast inteiro de montanha, que montanha é essa? A montanha tinha 150 metros de altura. Hoje é um buraco de 130 metros de profundidade. 150 metros. Pera aí, deixa eu pegar alguma coisa alta pra eles. Eles transformaram uma montanha de 150 metros de altura em um buraco de 130 metros de profundidade à base da pá e do saco de pano e de cara, carregando terra pra fora do buraco. 150 metros. Sabe o Cristo Redentor? Sim. Quantos metros tu acha que ele tem? Não faço ideia. 30. Então é 5 Cristos Redentores que os caras detonaram, velho. Pra pegar um monumento que todo mundo conhece, eu tenho alguma ideia na cabeça. É terra. O paradoxo, como a gente comentou, é que a gente hoje em dia mora lá só gente pobre, passando fome, só que vivendo em cima do que possivelmente é a maior mina de ouro do mundo. Isso é muito deprimente, cara. Pelo amor de Deus. Porque o ouro que era acessível já era. E pra tirar mais ouro, ou tu vai precisar de um equipamento caro, que só a empresa... Uma super empreiteira vai ter vai isso. ter, entendeu? Então... Eu lá com a minha pazinha não vou conseguir tirar ouro pra caralho de lá. Muita gente ficou rica, muita gente ficou milionária e hoje mora em barracos. Gente que gastou tudo, mas que hoje persiste cavando. Muita gente foi pra lá, deixou suas famílias e até hoje não voltou pra casa. Perdeu tudo, incluindo a família. Porque morava, sei lá, em Goiás, foi pra lá e nunca mais voltou. Naquele esquema assim, ó, fui comprar cigarro, nunca mais voltei. A maior parte dos moradores lá permaneceu porque não tinha grana pra sair de lá. E hoje moram em casas de madeira, muitos deles. Às vezes essas casas, grande parte delas não tem nem luz, nem saneamento básico. Não tem água encanada nessas casas. Alguns ainda hoje tentam minerar em áreas adjacentes, ainda na esperança de ficar rico, extraindo o tão sonhado ouro do solo. Muitos esperam pela indenização por parte da Caixa Econômica Federal, que foi quem comprou oficialmente o ouro do Serra Pelada. Sim. Outros tantos, talvez a maior parte deles, esperam pelo dia dourado, que o garimpo vai ser aberto novamente, a água vai ser bombeada e eles vão poder continuar cavucando aquele buraco. Porque ainda se acredita mesmo dentro do lago, ou até debaixo um pouquinho do lago, ainda tem ouro, que era a antiga montanha. Eu tenho certeza que tem. O próprio fluxo da água deve ter lavado. No fundo do lago deve ter cheio de minério, deve ter cheio de ouro. Imagina tu vivendo um barraco daquele todo dia, tu olha pra aquele lago e pensar, aí dentro talvez dê bilhão. Você não pode fazer nada. Por quê? Porque aquele rio também tá cheio de mercúrio. Porque o mercúrio era utilizado para poder ajudar a extrair o ouro. Então, meu filho... As pessoas, por exemplo, que moram na região, elas comem o peixe que circula nos rios que tem por lá. E, obviamente, esse peixe tá cheio de mercúrio. E a galera lá tem altos índices de contaminação por mercúrio. E como o Zotti falou, pesquisas geológicas estimam que possa haver de 20 a 50 toneladas de ouro enterradas debaixo do lago Lamacento. Eu ia criar um prédio do GeoPizza no sul do Pará, só de zoa. Não ia ter ninguém no prédio inteiro, cara. Ia ter só nós dois. A gente não ia mais alugar o Geoburgo, a gente ia construir um novo Geoburgo. Eu ia construir o Geoburgo em alguma cidade que... Um prédio no sul do Pará, numa arquitetura neoclássica com neon, escrito GeoPizza. GeoPizza. E aí só vai ter duas pessoas. Não, Geoburgo, lar do GeoPizza. Isso. E aí só vai ter duas pessoas assim dentro. Nós... Sim, ó, tipo, gravando vídeo, tá ligado? Tu com a tua mina e eu com algum garoto de programa muito caro, jogando, tá ligado? Dinheiro, assim. A gente assim jogando dinheiro. Só isso. Com aquelas pistolas da Supreme, jogando dólar. Aquela pistola do Silvio Santos. Assim.
Cara, saneamento eu básico. juro por Deus, eu ia ter meu próprio feudo se eu ganhasse uma grana que esses caras ganharam. Velho, agora eu fiquei tentado. Cara, se a gente conseguir uma corda muito boa, um balde de metal, um barco, uns remos e uma corda com pelo menos 150 metros de comprimento, a gente pode ir ali no lago, solta o balde e vai arrastando o balde no fundo do lago, e o ouro que tá misturado com o lodo e que foi lavado e que deve estar na primeira camada do lodo no fundo do lago, se pá a gente consegue pegar. Tá, mas quando a gente tirar não vai vir mercúrio junto? O balde não vai ficar cheio de mercúrio? Então, é o preço que tu paga pela glória. Tá aqui. Capaz de não conseguir nada. O barco vai ficar cheio de mercúrio. A gente usa aquelas roupas que o pessoal usou em Goiânia pra não ficar envenenado pelo Césio. Será que funciona isso? Eu acho que não. Eu tô realmente interessado. Eu quero ir pra lá. Bora indicar livros e filmes? Vamos para o nosso cardápio da semana. Cardápio da semana. Dicas culturais. Fala, Zóio. Minhas dicas são simples, mas são boas, são efetivas, são Que interessantes. bueno, então fale das suas dicas buenas. Eu sugiro a entrevista e o programa que o Marcelo Taz fez em Serra Pelada, porque é uma das minhas favoritas. Tu vê o cotidiano das pessoas, o que elas fazem, o que elas trabalham, como é que elas desenrolam as suas vidas naquela região peculiar. E eu também sugiro, é uma entrevista de tipo 15 minutos, então é muito fácil de ver, joga aí no YouTube. Deve ter umas 500 cópias dela no YouTube. E outro, eu indico, na verdade, algo um pouco relacionado da Serra Pelada, mas nem tanto. É um seriado muito bom, um seriado documentário, de 6 episódios, eu acho, no Netflix. Se chama Amazonas Clandestino. É de uma televisora espanhola, de um cara que veio aqui pro Amazonas. Que Tá ligado que eu ouvi dizer que é bom pra caralho. Que o Amazonas não é só no Brasil, é também no Peru, no Equador, na Colômbia. E ele vai no Amazonas encontrar atividades ilegais do Amazonas que dão grana pra caralho. Tu tem muitas minas ilegais no meio da Amazônia que existem até hoje. Tu tem muita gente minerando ouro, tu tem obviamente cocaína, tu tem também madeira, mas tu tem muita gente utilizando extração de ouro com tipo equipamentos grandões, aqueles jatos d'água com canos assim, ó, de 1 metro assim de diâmetro, destruindo montanhas inteiras no Amazonas procurando ouro. E tem um episódio que é só sobre ouro, que é bem interessante. Toda essa série é muito, muito boa. Cara, ela devia ser muito mais divulgada, mas vale muito a pena. Tá no Netflix. Quero indicar alguns livros. Um livro que foi escrito por um jornalista que inclusive ele aparece num dos documentários que a gente viu, né? E é um livro chamado Serra Pelada, Uma Ferida Aberta na Selva, do Ricardo Kutzschor, que é um jornalista muito foda dos anos 80 e que ele foi lá e ele conviveu pra caralho junto com os malucos lá que extraíam o ouro do chão. E, cara, é um relato assim brutal e muito interessante. Eu recomendo muito, vale muito a pena ler. O outro livro, joia, que é os livros do Sebastião Salgado, que são caros pra caralho. 2 livros dele falam, eu acho que são 3, mas eu vou indicar 2 que são os mais completos. Falam sobre, tem fotos dele que ele tirou dos trabalhadores em Serra Pelada, que é o Trabalhadores, que é um livro que ele lançou na década de 80, e o outro é o Gold, que esse, se eu não me engano, é exclusivamente sobre Serra Pelada. Filmes. Movies. Os Trapalhões na Serra Pelada. Puta que pariu. Tem... De 1982. É um filme dos Trapalhões, ou seja, é um filme ótimo. Um dos maiores programas, dos programas de maior audiência da história da TV Globo. Tua descrença me enoja. Não, vai. Enfim, é um filme muito engraçado. Eu gosto de Trapalhões, enfim. Nem tudo que os Trapalhões produzem é ouro. Tudo tá. Mas esse filme é muito interessante. E foi filmado, obviamente, porque são os filhos da puta que exploram polêmica, foi filmado na Serra Pelada esse filme. Outro filme que eu quero indicar é um filme dirigido pelo Heitor Dália. Não sei se presta esse filme, eu quero ver, ouvi dizer que é bom. Mas é um filme chamado Serra Pelada, lançado em 2013. O filme conta a história do Juliano e o Joaquim, que são 2 grandes amigos que deixam São Paulo com destino à Serra Pelada. Porra. E eles sonhando com riqueza, a vida dos 2 muda por conta da violência e da ganância. Típico drama que aconteceu por lá, talvez com
Todos. Todo mundo que foi pra lá. Todas as pessoas que pisaram. E finalmente, cara, talvez a nossa maior fonte de pesquisa para este episódio foi o documentário Serra Pelada, : A Lenda da Montanha de Ouro, também de 2013. Esse documentário do Vitor Lopes é muito bom. Uau, é um documentário muito completo, muito foda. Porque entrevista muita gente ligada aos principais acontecimentos. Ele falou com todo mundo e ele correu atrás de todas as imagens de arquivo que ele podia correr atrás. Então, tipo, eu acho que é o documento definitivo, assim, pra quem quer ter um resumão de 1 hora do que aconteceu. E meia sobre tudo que aconteceu lá. Mas se você quer um resumão, assiste primeiro o nosso episódio. O nosso episódio tem mais informações que isso. E como a gente falou nisso do podcast, no final das contas, tudo terminou em pizza. Pra você entrar em contato conosco, é muito, muito, muito simples. Como eles fazem? Eu não sei, eles mandam carta? Telégrafo? Eles mandam pombo? Tá com uma picareta. Tá com uma picareta com uma mensagem? Você pode entrar em contato com a gente nas nossas redes, nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter, só mandar mensagem, menção. Você pode ser uma pessoa muito formal, você pode mandar pro nosso e-mail geopizza com 3Z, porque já tinham pego com 2, então eu tive que pegar o de 3Z. geopizza@gmail.com. E lembrando que para nos ajudar a produzir essa e outras edições do nosso podcast, você precisa nos dar dinheirinho. Pepitas de ouro. Pô, eu quero. Eu quero. Eu coloco os odds pra dançar igual a Rita Cadillac. E se vocês tacarem pepita de ouro na gente, eu libero as nudes dele. Pode ser na cara, pode ser pepita na cara. Manda ouro. Manda ouro. Acesse o nosso apoia.se/Geopizza. Lá é a nossa ferramenta de financiamento coletivo, onde você pode contribuir para que a gente realize não só os nossos episódios em áudio que saem no Spotify, mas também esses mini documentários de 2 horas que a gente publica no YouTube, como também o conteúdo que o Zotis, este gênio das redes sociais, produz e publica every day no Twitter, Facebook, os caralho. E também você ajuda a gente a fazer os videozinhos curtinhos que falam de temas um pouco mais curtos e mais pontuais. Voltaremos à nossa produção de vídeos mais curtinhos para você assistir assim na quebra do almoço do trabalho, para voltar depois de um busão lotado. Então, no busão lotado tem que escutar o episódio inteiro, porque com esse trânsito, velho, tu fica não, mas depois 2 horas preso. Não, depois que tu chega em casa, tu fica tipo, nossa, eu só quero ver algo idiota agora. Veja a minha cara idiota falando coisas interessantes, né? Dá uma olhada no nosso Apoia-se e contribua a partir de preços bem acessíveis e ganhe recompensas. A gente gasta esse dinheiro, já começou a gastar, né? Esse dinheiro em estrutura, a gente gasta em equipamento para nossa câmera, equipamento de áudio melhor, que a gente futuramente quer comprar microfones melhores. Apesar de a gente ter um maior cuidado com a nossa imagem, com a nossa luz, com a qualidade de gravação, a gente grava em 4K, né? Para poder editar. Mas a gente quer investir em outros equipamentos para tornar o nosso conteúdo cada vez melhor. De repente, futuramente, investir num novo editor, né? Porque T2 a gente torna o trabalho mais fodido ainda. E quem sabe até no futuro um maior número de pesquisadores para esse projeto, para a gente filtrar as informações. Porque vocês sabem, às vezes tu vai procurar uma fonte e aquela fonte é fake news. Ou não bate com as outras fontes. Eu já cansei de tirar falas nossas aqui do podcast durante a montagem. Caralho, por causa que a gente às vezes cita uma informação. Eu esqueço o que eu falei. Então eu não vejo quando algo soa. É que às vezes a gente pega 2 ou 3 fontes que teve a mesma fonte e aí é uma fonte que não bate com dados, entendeu? Então é um podcast leve, mas a gente procura se esforçar em fazer um conteúdo de qualidade. E não, tipo, simplesmente fazer um unboxing de Nutella. Tipo isso. É isso? É isso. Eu sou o Rodrigo Zotis. Eu sou o Alexander Demusso. E aqui temos mais uma história que acabou em pizza. Até semana que vem, até daqui a 15 dias, nos vemos no seu Spotify, ou no seu YouTube, ou no site. Não bebam mercúrio, criançada, faz mal. Só bebam ouro. Não, só bebam ouro. Só bebam ouro, me avisem quando beberem, me dá seu endereço que eu chego antes da perícia. É isso, Zotis? Isto. Até logo. Até o próximo episódio. E beijo na bunda. Só faz uma coisa assim. Que sucesso de vinho no mês.
Como se estivesse passando batom. Eu não sei se eu já passou batom, mas... Já passei gloss. Eu tive um período breve que era emo. Caralho, eu queria ver isso. Tem fotos disso. Era tipo tu, Jojo. Eu já usava esse boné, mas eu usava umas roupas. Eu usava lápis de olho. Eu era muito mais próximo da tua aparência do que da minha. Por um breve período de tempo. O que aconteceu? Eu preciso ver isso, eu preciso falar com Deve teu pai. ter fotos disso na internet. Eu preciso Na época eu namorava um guri que ele parecia uma guria. E ele era muito andrógeno. E a gente andava de mão dada na rua. E ninguém olhava pra gente torto porque ele parecia muito uma menininha. Eu tenho essas fotos. Eu tenho umas fotos muito emo, sério. Eu tenho uma foto sem camisa que eu assim, tipo, ai, sou emo. Caralho. Com 17 anos. Sou emo, moro em Cachoeirinha. Sou tão triste. Cara, não tinha nada pra fazer, a gente ia beber no... Não tem nada pra fazer lá. Não tem nada pra fazer em Porto Alegre, imagina em Cachoeirinha. Eu juro por Deus, a gente transforma isso numa opção do Patreon, de fotos constrangedoras nossas pros... Caralho, tu tem muita foto constrangedora. Tu nem me constranjo mais. Não, tu tem foto constrangedora nível Serra Pelada e tu tem foto constrangedora nível Massacre de Nanquim. Não lembra quando eu usava teve um dia do troca no colégio, que aí a Naoma me deu as roupas dela. Nossa, tu já conhecia a Naoma? Bem, tu tava sendo... Eu conheci ela muito antes de conhecer. Sim. As roupas dela, só que aí não só... É que estava muito bom pra acabar num dia só. Aí a gente terminou o colégio e a gente foi fazer, tipo, uma sessão de fotos no parcão. Quero ver essas fotos. E eu era, tipo, perigótica. Foi muito engraçado. Ah, na época que tu era muito gótica. Tu já deve ter visto essa foto, não? Juro por Deus. Cara, tem eu uma quero foto, ver. eu vou te mostrar. Eu quero ver tem agora. Uma foto, tem um Twitter chamado Emos em Contexto Nada a Ver. Que é de uma amiga minha, Joana. Beijo, Joana, você tá ouvindo agora? E olha só, tem 64 mil seguidores. E tem uma foto minha aqui. Cara, eu preciso encontrar isso. Emos fora de contexto. Deve ser muito ótimo. Eu vou ter que dar uma scrollada violenta. Então... Achei. Oh my god. Oh my god. Eu lembro dessa foto. É, pois é. Só que tem várias dessas. Oh my god. Eu lembro dessa foto. Olha, é um número muito menor. Caralho. Zotis, tu tem que tirar essa foto da internet. Se o Forchan encontra essa foto, tu tá morto. Ah, tem várias fotos dessas. Olha só, deu 1000 curtidas. Caralho, deixa eu ler os comentários. A Betina. Enfim. Zotis, eu não lembrava dessa foto. Cara, Zotis. tem muitas fotos dessas. Caralho, velho, tu era muito... Que saudades, na real, de fazer umas vestimentas na hora. Eu tô chocado. Passatempos dos administradores. Vocês pensam que a gente é umas pessoas cultas? Que estudam sobre tantas coisas nos tempos vagos. A gente também é ser humano lixo nas horas vagas. Porra. Uau. Genial. Não, o meu período foi curto. Quando tu invadia as aulas de cinema 2014. Da PUC... Eu tava na finaleira já. Tu tava no final da fase emo, mas tu era emo fim de festa. Mas tu tivesse... Muito emo. Tu era emo bebedor de cachaça com tangue na Redenção. Minha festa tava acabando já. Eu comecei esse 2012, 13. Nossa, tem mais chato, por exemplo. Jesus Cristo. A gente foi tão longe que eu não sei onde eu tô. O garimpeiro Francisco Osório, conhecido na comunidade como Chico Osório... Desculpa. Que porra foi essa? Foi um espirro. Tá. O garimpeiro. O garimpeiro, também conhecido como